Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, estou aqui de volta para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Pedimos sabedoria ao Espírito Santo, amor, entendimento, muito amor no nosso coração, para que cada vez mais nós venhamos amar mais ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. O nosso tema hoje é por que necessitamos de Jesus. Por que necessitamos de Jesus? Porque o nosso último estudo nós falamos do pecado de Adão, né? Com o pecado de Adão, a comunhão de Deus com o homem foi cortada, a comunhão foi separada, né? Então nós vamos, o que foi que Deus fez para trazer o homem de volta? Já que ele nos criou para viver com ele eternamente e ter comunhão com ele e viver eternamente. Foi o que ele fez, enviou o seu único filho Jesus para derramar o seu sangue inocente por nós. Agora, por que teria que ser o sangue? Porque no termo legal, na criação, o termo legal é que Deus fez uma aliança com o homem e falou para ele não comer da árvore do bem e do mal. Ele disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. O homem pecou, desobedeceu a Deus. Logo, essa dívida que o homem gerou, o valor dessa dívida custava a própria vida. Custava a nossa própria vida. Lá no livro de Ezequiel, está dizendo, a palavra de Deus diz 18:20, a alma que pecar, esta morrerá. Então, sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, só o sangue de Jesus podia nos purificar. Quando Adão pecou, automaticamente foi gerada a morte espiritual e futuramente seria a morte eterna. Mas o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não deixou que ficássemos perdidos, que ficasse longe dele na eternidade. E ele mandou o seu Filho. E pelo poder do seu sangue, o homem pôde ter conexão, comunhão novamente com Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Por que teria que ser derramamento de sangue também? É porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue. Então, pagar esta dívida era obrigatório o derramamento de sangue. Não havia outra moeda aceita no tribunal divino. Glória a Deus por isso. No Antigo Testamento, Deus já sabia de tudo, porque Ele é Deus, né? Então, no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento já apontava para Jesus. É como se dissesse, porque a Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é Deus vai vir, Jesus vai vir. No Novo Testamento, nós dizemos, Jesus já veio e vai voltar, né? Glória a Deus por isso. Então, no Antigo Testamento, já fazia sacrifício de animais, Deus já foi treinando, né? Já foi ensinando que para o homem ser perdoado por causa do pecado de Adão, o derramamento de sangue seria necessário. E já começou com sangue de animais, sangue dos animais, né? Quer dizer, a diferença do sangue de animal, claro, Jesus não tinha vindo ainda, é que o sangue de animal, para que o povo pudesse estar próximo de Deus,
teria derramamento do sangue daquele animal, mas o sangue do animal cobria o pecado do povo. Cobria. Vamos dizer assim, é como uma maquiagem, né? Depois precisava outra vez cobrir o pecado do povo, de novo, sempre cobrindo. Mas Deus não queria essa dívida escondida. E como o derramamento de sangue de animal já apontar para Jesus, com o sangue de Jesus, a diferença do sangue de Jesus para o sangue do animal, que já falamos do sangue do animal, o de Jesus é que não cobria o pecado do povo. O sangue de Jesus removia, limpava. Era uma cirurgia. Cancelava a dívida, que no caso cancelou, né? Ele já veio. Eu estou falando no Antigo Testamento a intenção do sangue do animal. Porque o sangue de Jesus, quando ele viesse, ia remover o pecado do povo. Glória a Deus por isso. Então, nós temos um versículo, o versículo acho que mais conhecido na Bíblia, que revela o tamanho do sacrifício e o tamanho do amor de Deus por nós. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aqui chama a atenção, amou o mundo de tal maneira. Claro que o mundo são três tipos, né? O mundo sistema e o mundo humanidade. E aqui está falando da humanidade, que Deus amou de tal maneira, né? Agora, tal maneira significa o quê? Tal maneira é uma maneira profunda, extraordinária, que Deus amou o mundo, a ponto de entregar o seu Filho unigênito para nos resgatar das trevas para a luz. Obrigado ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós necessitamos de Jesus, porque só o sacrifício do Filho de Deus tinha o sangue puro, capaz de remover definitivamente o nosso pecado, nos livrar da morte espiritual e nos livrar da morte eterna. Glória a Deus. Só que aqui fala assim, Deus mandou o seu único Filho unigênito. O que significa unigênito? Olha, Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. Olha o amor de Deus por nós. O seu Filho unigênito é que foi gerado de Deus. Porque Jesus é Deus. A Bíblia diz, no livro de João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, o Filho unigênito foi gerado de Deus, tem a natureza de Deus, a essência de Deus. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aí nós falamos assim, mas nós também somos filhos. Eu quero dizer que nós somos criaturas de Deus quando nós não recebemos Jesus como nosso Salvador. Mas através de Jesus Cristo, nós somos adotados e passamos a ser filho de Deus. Então, como Jesus é o único filho gerado de Deus, Adão foi um filho por criação, formado de Deus. Ele não foi formado por Deus? Os anjos são criados como seres espirituais. Israel, eleito por adoção e aliança. A igreja, filha por adoção e coerdeira com Cristo. Amém? A palavra de Deus é linda, não é? Eu quero dizer algo para você muito importante. Muitas vezes nós dizemos assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas o meu marido, ou minha esposa, ou meus filhos, ou qualquer um dos entes queridos tem um coração tão bom, não confessou Jesus como Salvador, mas crê que Ele existe. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus não poupou nem seu único filho, Jesus, para derramar seu sangue e pagar a dívida dos outros, não era dele. A dívida minha e a sua dívida.
Então, todas as pessoas que quiserem ter vida eterna têm que receber Jesus como Salvador, e não só isso, tem que mudar de vida. Jesus, quando entra nas nossas vidas, é para transformar a nossa natureza. A natureza que herdamos de Adão. E Jesus veio para isso, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e receba e obedeça a sua palavra, porque senão nada vai resolver. Então eu quero dizer para você, se você se sente uma pessoa que é salvo, que o Espírito Santo habita em você, eu quero dizer, é impossível você viver acomodado com as pessoas que você ama, vivendo do seu lado, e você não fazer nada para a salvação dessas pessoas. Você não deve se acomodar sabendo que a sua família, o seu filho, o seu marido ou a sua esposa está caminhando para a morte espiritual. Aí você pode dizer para mim, ai, pastora Helena, mas o que é que eu posso fazer? A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas deixa eu dizer, o Espírito Santo convence, mas a responsabilidade de batalhar e de joelhos clamar ao Senhor, jejuar, ir para a linha de frente, na batalha. Eu quero dizer para você que é uma cooperação com o Espírito Santo. O Espírito Santo convence, mas você batalhou. Você chorou. E Deus quer ver suas lágrimas e as minhas lágrimas no seu altar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Certa vez falaram para Jesus, bom mestre. Ele disse, por que me chama de bom? Bom é só o Pai. Então eu pergunto para você, qualquer pessoa, seus entes queridos, dos seus entes queridos, é melhor do que Jesus? Será que é melhor do que Jesus? Que teve que dar sua vida, ser humilhado. Eu acho que a primeira humilhação de Jesus foi ser gerado no ventre de uma mulher. Porque ele é Deus. Ele sempre foi Deus. Sua alma já coexistia. E ele desceu aqui, se tornou homem, para que pudesse salvar a mim e a você. O que é que está te retendo que você não reconhece que Jesus é o único Salvador? Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E eu escrevi aqui, pare de assistir passivamente à ruína de quem você ama. Volte para a linha de frente, ore, jejue e clame, porque o mesmo Deus que te resgatou do pó quer usar sua batalha para soprar vida eterna na sua casa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a maioria das pessoas, eu não estou aqui julgando, que Deus quem conhece o coração. Preste atenção, eu falei a maioria das pessoas. Maioria da gente, nós, eu também estou incluída. Temos que ter cuidado, porque quando vamos à igreja, quando choramos na presença de Deus, quando estamos orando, temos que ter consciência e saber se aquelas lágrimas é pelo problema que eu tenho, que eu quero que Deus ajude, ou é pela presença de Deus? Porque pode chorar pelas duas coisas. Com o meu problema, com a dor eu posso chorar. Mas são poucos, infelizmente, aqueles que choram com gozo, alegria pela presença de Deus. É só pedindo. Eu digo porque eu pastoreei há
quase 20 anos, e muitos falavam para mim: Pastor Helena, quando eu não venho na igreja, a semana é ruim para mim, no trabalho tudo vai mal para mim. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Por isso que eu digo para os líderes, para nós líderes, não incentivar as pessoas a só dar um microfone e para eles ser, desenvolver seus dons. Primeiro, vamos ensinar aquela pessoa a conhecer Jesus. Ninguém conhece 100%, não é isso que eu estou falando, mas pelo menos uma base. Às vezes está pregando, falando, não sabe nem o que é que está dizendo. E tem mais. Há um perigo muito grande também das pessoas só ficarem na igreja porque dá o microfone para ela. Sim ou não? Se disser você não vai cantar mais, se ela for do louvor, não vai mais para a igreja. O que é isso? O que é isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitas vezes vamos para a igreja, mas nós não estamos no culto. Muitas vezes fazemos a obra de Deus pensando que estamos adorando a Deus. Não, é a adoração que faz com que a gente faça as coisas para Ele. Fazer a obra para Deus já é a consequência, uma motivação que eu recebo de fazer a obra de Deus. Mas primeiro também Ele precisa fazer a obra em nós. Pelo menos, vou repetir, o básico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor. Vamos orar por todas as igrejas, por nós principalmente, que a igreja, na verdade, somos nós. Para que Deus tenha misericórdia de nós, desperte a nossa consciência. Porque para liderar, primeiro você tem que aprender a ser liderado. Principalmente por Deus. Hoje, você vê a preocupação das pessoas, a preferência dos holofotes do mundo. Mas eu acho que primeiro tem que passar nos holofotes de Jesus. Você diz amém por isso? Vamos pedir para Deus despertar nossa consciência. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando e até a próxima, se assim Ele permitir. Tá bom? Um beijo para o Senhor e um beijo para você. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.